Bom dia, pessoal. Nós estamos aí no dia 31 de outubro de 2024. Vamos hoje ter a presença aqui do professor Lucas Fujikawa Santos. Ele é professor no Instituto de Física da Unesp de Rio Claro. O Lucas, muitíssimo obrigado por ter aceitado aí a participação para divulgar aí seus trabalhos aqui com o pessoal da disciplina e para mais pessoas externas que tiverem por aí. O Lucas, ele é formado em física, né, e fez aí o seu mestrado, o seu doutorado e também parte do seu estágio de pós-doutoramento no Instituto de Física Aplicada no IFISC de São Carlos, né, teve um estágio na Alemanha também, na Universidade Tecnológica de Darmstadt, e hoje ele é livre docente lá na Unesp de Rio Claro, né. Ele trabalha aí na área de desenvolvimento de dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos, baseados em semicondutores orgânicos e óxidos metálicos, né? Tem muita interface aí com essa área. E aí, estudos mais aprofundados e fundamentais na parte de processos de injeção e transporte e recombinação de portadores nesses materiais quando em funcionamento. E também possui uma experiência, que nem vocês devem ter ouvido agora a gente conversar, na parte da instrumentação eletrônica, óptico e eletromecânica, com o desenvolvimento de softwares e aplicativos de controle e automação. Então, Lucas, muitíssimo obrigado novamente. Eu vou passar a palavra para você. Fica à vontade aí para dar sua palestra. Tá, joia. Tá bom. Muito obrigado aí, Francisco, aí pela introdução aí, né? Obrigado aí pelo convite. É sempre muito bacana aí estar falando aí com um público aí um pouco mais jovem, né? E, bom, é sempre uma oportunidade muito grande. Aí tá todo mundo me escutando bem, né? Tá certinho, né? Então tá bom. Bom, então o que eu vou falar hoje, né? Um pouquinho da parte aqui do que a gente faz aqui na Unesp, aqui em Rio Claro, né? O título aí é um pequeno a parte aí das coisas que a gente faz aqui. A gente vai falar, né, sobre o desenvolvimento e caracterização, né, de sensores, né, utilizando etiquetas, né, de radiofrequência, aí, ou seja, uma área aí, né, sensores, né, como um todo, né, é uma área bastante abrangente, né, e emergente também, hoje em dia, né, a gente tem sensores aí não convencionais, baseados em materiais que a gente chama de materiais avançados, né, eles são sensores aí que têm um apelo muito grande e uma gama de possibilidades, né, de utilização também extremamente grande. E acoplando a toda uma parte aí de eletrônica, né, que eu tenho aí uma certa experiência e que muitas vezes faz falta, né, para o pessoal que trabalha lá, né, no desenvolvimento dos materiais, né, e acoplamento a eletrodos, e muitas vezes o pessoal para somente naquilo e não faz a integração completa, né, do sistema. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, então, sou desse laboratório de materiais eletrônicos, eletrônica impressa, né, do Departamento de Física aqui da Unesp, né, aí um sumário, eu vou falar na minha apresentação hoje, falar um pouquinho o que a gente faz aqui, né, nosso grupo de pesquisa. Eu vou falar um pouquinho, né, parece que fugindo um pouquinho do tópico principal aí, que é um pouquinho sobre eletrônica impressa e flexível, né, por que essa área ela é importante hoje em dia, e aí depois eu entro realmente, né, no que são essas etiquetas inteligentes de radiofrequência, um pouquinho dos desafios, né, e conclusões que a gente tem aí nessa área. Bom, o laboratório aqui de materiais eletrônicos, né, é um laboratório que eu comecei aqui em 2017, quando eu vim para Rio Claro, né, eu estava na Unesp em São José do Rio Preto, né, eu fui docente lá por 10 anos, e aí depois eu vim, né, por transferência aqui para Rio Claro, né, e acabei montando aí um laboratório, né, de materiais eletrônicos, né, e eletrônica impressa, né, que basicamente a gente trabalha desde a síntese ou processamento de materiais avançados, né, desde polímeros conjugados, polímeros condutores iônicos, mas também
ultimamente, nos últimos anos, tenho ido para outros tipos de materiais, principalmente, né, óxidos metálicos condutores, né, semicondutores, né, como óxido de zinco e índio e outros derivados aí, né. Aqui no grupo, então, a gente trabalha com materiais e dispositivos tanto para eletrônica orgânica, flexível, impressa, né, quaisquer dessas áreas aí. Então, ultimamente, né, eu lá atrás até cheguei a me aventurar em fazer síntese, né, de materiais. Hoje em dia, eu nem digo que eu faço síntese, embora a gente sintetize algumas coisas, mas é mais, não é tanto uma síntese como eu já fiz lá no passado, né, mais de 25 anos atrás aí, que hoje em dia a gente praticamente cozinha os materiais, não é nada muito apurado. Mas a gente trabalha muito com processamento, né? É sempre uma discussão muito grande quando a gente fala, né, de dispositivos eletrônicos, né, porque tem muita gente que, pelo fato de aplicar tensão, né, e medir corrente num dispositivo, no material que tem eletrodos, fala que faz dispositivo, né? Pode ser, tá, tudo bem, isso pode ser considerado um dispositivo, mas para você realmente ter um dispositivo eletrônico, como, por exemplo, uma das áreas que a gente trabalha muito aqui, que é com transistores, né, você precisa ter um trabalho de processamento muito grande, né, para que você tenha propriedades que sejam reprodutíveis, né, e que você consiga realmente chamar aquilo de um dispositivo eletrônico. Tá? Então, a gente trabalha muito com processamento, né, deposições de eletrodos, estruturas, né, do dispositivo, né, sempre uma coisa muito elaborada que a gente tenta trabalhar aqui. Então, a gente trabalha com todos os tipos de dispositivos, tanto eletroluminescentes. Eletroluminescente já foi muito forte para a gente, né, até quando eu ainda estava em São José do Rio Preto, mas ultimamente aqui, né, não tem atacado tanto mais dispositivos eletroluminescentes, mas sensores de radiação, né, principalmente ultravioleta, transistores de filme fino, né, sensores, biosensores e por aí vai, né. Como o Francisco falou, né, processo de injeção e transporte de cargas também sempre foi uma coisa que eu tive muito interesse, né, embora nos últimos tempos, com aplicações aí mais tecnológicas, a gente não tem feito tantos artigos mais nessa linha, né. Também trabalho muito com instrumentação eletrônica, né, e análise aí de estatística de processos e de dados, né, a gente tem um enfoque bem grande nisso. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre a eletrônica, né, os componentes eletrônicos atuais, né, uma das coisas que a gente tem visto, né, se a gente dá uma olhada nessa figurinha aqui, né, lá em 1930, né, praticamente todo mundo só tinha um único equipamento eletrônico em casa, que era um rádio, né? Era um rádio, né, como esse aqui, com válvulas, né? Então, muitos de vocês devem ter visto válvulas somente em museus, né? Então, era uma coisa, né, muito grande, né? Que somente lá na década de 70 que passou-se a usar transistores, né? Começar a ter rádios transistorizados, que aí diminuiu bastante, né? Tanto em peso quanto em tamanho as coisas. E com essa redução, né, do tamanho, né, se vocês derem uma olhada isso aqui é uma placa do circuito, tem alguns componentes aqui discretos, né, mas muitos componentes, já que são circuitos integrados, né, como esse cara aqui, são componentes, né, que a gente usa, né, uma tecnologia que a gente chama de SMD, né, Surface Mounted Device, né, que são carinhas aqui, ó, bastante pequenas, e aqui, por exemplo, isso aqui pode ser um microprocessador, né, um microcontrolador, desculpa, né, com uma quantidade muito grande, né, de dispositivos. Então, a gente tem visto cada vez mais essa miniaturização dos sistemas, e à medida que a gente vê essa miniaturização, a gente vê uma ampliação, né, na gama de instrumentos que a gente utiliza hoje em casa. Então, não somente a gente diminui o tamanho, mas também cada vez mais a gente tem, né,
telas, né? Hoje em dia uma criança tem uma tela, né, na palma da mão, todo mundo tem vários, né, dispositivos eletrônicos, e tudo isso vem, né, dessa miniaturização desses processos. No entanto, essa eletrônica aí convencional, que a gente tem esses chips, né, ela é baseada, né, basicamente em semicondutores aí, tradicionais, digamos aí quase que 90% silício, né, que é um semicondutor aí que, embora seja notável, né, tem algumas características que não são, né, tão interessantes quando você vai fazer sensoriamento. Então, por exemplo, uma das razões pela qual o silício ele é muito utilizado na eletrônica convencional é que ele é muito estável, né? Então, ele é extremamente estável, extremamente reprodutível os processos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo que ele é muito estável, ele tem quase que uma característica de ser praticamente inerte. Então, se você for fazer um sensor, por exemplo, de um sensor químico com silício, né, dificilmente ele vai ter uma resposta, ele vai ter uma variação, mas muitas vezes essa resposta ela não é tão ampla quanto que a gente consegue, né, com alguns materiais aí que a gente pode chamar de materiais avançados, né, ou semicondutores emergentes, né. Então, essa eletrônica de novos materiais, que é, na realidade, toda a minha carreira aí, científica, eu passei praticamente toda, né, a minha carreira científica, ou pelo menos nos últimos 20 anos, aí 20 e poucos anos aí, tenho feito, trabalhar com materiais aí que são, né, semicondutores, né, emergentes aí, que têm novas aplicações aí, tanto em eletrônica, né, optoeletrônica ou bioeletrônica, né. Então, esses materiais, eles têm novas propriedades, né, que visam atender a novas demandas e tendências do mercado, né, porque, na realidade, como a gente teve essa ampliação tão grande das possibilidades dos tipos de equipamentos, né, eletrônicos, né, esse interfaceamento com o ser humano com equipamentos eletrônicos, então cada vez mais a gente tem uma demanda maior. Eu sempre lembro, né, de uma frase do Steve Jobs, né, que ele fala que o melhor tipo de equipamento, né, é aquele que a pessoa nem sabe que ela precisa, né? Então, na realidade, ela ainda nem sabe, né, que ela vai precisar, e foi justamente quando lá em 2007, quando eles lançaram o iPhone, né, as pessoas não sabiam, né, todas as possibilidades, né, que poderiam ser exploradas, né. Então, é justamente isso. Hoje em dia, como a gente tem uma gama tão ampla, o número de possibilidades foi aumentando cada vez mais, e cada vez mais você vai ter novas demandas aí, e quando a gente tem essa interação, que a gente tem aqui vários contratos com empresas, a gente vê que cada vez mais a gente tem uma demanda muito grande, né, por soluções que não são convencionais, né. Então, o que está lá nos livros textos, o que o pessoal ensina, né, nas faculdades de engenharia, né, já não são suficientes, já não é satisfatório para atender, né, essas demandas aí do mercado, né. Então, a gente tem que buscar esses novos materiais e, principalmente, né, entender, né, como esses novos materiais funcionam, né, e, logicamente, né, como eu falei, eles não vão ser tão reprodutíveis ou tão inertes, né, é uma palavra forte para se falar, mas tão reprodutíveis quanto os semicondutores convencionais, que vamos falar o silício, o germânio, mas eles têm algumas vantagens, né, de ter uma faixa de resposta aí bem mais ampla, né. Também muitas coisas que são buscadas aí características como flexibilidade, rapidez, né, baixo custo de produção, né, muitas vezes transparência, né, o silício ele não é transparente, né, sempre um problema muitas vezes, biocompatibilidade também, né. Então, nesse sentido, né, nós temos aí uma grande gama aí de materiais, novos tipos de materiais semicondutores que podem aí ser explorados, né, semicondutores orgânicos, polímeros condutores, né, polímeros iônicos, óxidos metálicos amorfos, né, ou nanocristalinos, né, que atendem aí todas essas demandas.
Uma das coisas que é interessante, né, é se fazer, né, uma eletrônica aí, flexível, que vai muito além, né, muitas vezes, de se fazer somente trilhas condutoras, né? Então, fazer esses flat cables aí, que a gente tem aí para conectar equipamentos eletrônicos. Vocês veem muito quando vocês abrem o notebook aí de vocês, tem esses flat cables, são somente trilhas, né, sobre substratos transparentes, né? Mas o que acontece é que a gente começa agora a ter os materiais que são realmente os materiais ativos, né? Que vão poder ser processados, né? Através de métodos que são compatíveis com a eletrônica aí, que é flexível, né? Então, eletrodos e trilhas condutoras já está aí, na realidade, bastante dominado, né? A gente tem aqui uma impressora de circuitos, né? Você vai ali com tinta condutora, você pinta ali o substrato e faz a trilha condutora em substrato flexível, mas cada vez mais, né? Embora esse seja um mercado que ainda esteja ampliando muito, o que a gente tem buscado muito, né, em eletrônica flexível mesmo, impressa e flexível, são os materiais semicondutores, né, que vão dar as propriedades semicondutoras, né. Isso aí pode levar a várias outras coisas de interesse, que é os dispositivos aí que são vestíveis, né, wearable device. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, isso aqui é um dígito, né, uma matrizinha aqui de 8 dígitos aqui com um OLED, né, feito sobre um substrato aqui flexível, né, que parece que é um Magipack, né, e é possível se fazer, né, ó, aqui está todos os dígitos acesos, aqui está somente um dígito aceso, né, uma tatuagem eletrônica como essa aqui, né, isso aqui, esse azul aqui é um OLED emitindo na região do azul, né, ou, né, isso aqui é um conceito, né, de você poder botar um sensor, né, embutido, né, ou vestido aqui no dedo para fazer, né, medidas aí bioquímicas, por exemplo, né. E aí existem várias técnicas, né, de processamento e impressão, né, de materiais. A mais conhecida aí é o spin coating, né? Você vai aqui num substrato, você deposita, joga ali o material que está em solução, né? Então, uma das grandes vantagens aí da eletrônica aí flexível impressa é que você utiliza, né, na realidade, materiais na forma de soluções, ou suspensões, né, ou tintas, né, ou resinas, né, para se fazer, né, para depositar o material ativo. Então, você pode colocar aí, no caso do spin coat, você espalha tudo, mas uniformemente numa superfície, né, uma técnica que já é utilizada aí para, por exemplo, fazer fotolitografia na indústria de semicondutores há muitas décadas. No entanto, ele tem um problema que você deposita, né, um único material em toda a superfície. O máximo que você pode fazer é fazer algumas camadas, né, se você usar o que a gente chama de solventes que são ortogonais, né, um solvente que ele não dissolve a camada inferior, né, ou fazer uma reticulação. Então, você não consegue fazer muita coisa, mas existem outras técnicas que você consegue fazer uma deposição já mais seletiva, né? Uma das técnicas que a gente usa bastante é essa aqui, que é o spray coating, né? Você tem um aerógrafo, você tem um reservatório de tinta e você tem um ar que ele vem, né, pressurizado, e você tem, né, um jato ali de impressão, né? Temos outras técnicas, né? Pode ser técnicas eletroquímicas, né, de eletrodeposição, né, dentro de um banho. Podemos ter aqui inkjet printing. Isso aqui é né, você tem um substrato flexível, aqui você tem uma cabeça, né, de injeção, né. Você pode ter um jato, né, de aerosol aqui, né, no caso, muitas vezes a gente usa aqui o spray ultrassônico, tem um jatinho ali mais controlado do que no caso do spray, né, e outras formas, né, de jet printing eletrodinâmico, por gravura, como esse aqui, ou screen printing, aí, que é uma
uma técnica que o meu colega, que o Giovanni, usa bastante, que é parecida com o silkscreen para fazer camiseta mesmo. Ele tem até uma máquina lá que faz silkscreen ali, mas de circuitos eletrônicos, né? Esse mercado é um mercado aí bastante amplo, né? Então envolve aí bilhões e bilhões de dólares, né? A gente tem aí um mercado multibilionário, que é o mercado de displays, né? Que tem uma demanda aí por telas flexíveis aí bastante grande, né? Baterias, né? E células fotovoltaicas ainda é um mercado aí relativamente incipiente, né? Movimenta bem pouco ainda, né? Cerca de 21 milhões de dólares, né? OLED foi uma coisa que foi um boom ali, né, 20 anos atrás, né, em que eu estive aí bastante envolvido em vários estudos, né, de mercado de OLEDs, mas é uma coisa que hoje em dia já não tem mais tanto apelo, né, mas mais na parte de iluminação, né, de displays ainda tem um certo apelo. Mas onde eu centro aqui essas duas partes aqui, que é de tintas condutivas, que é mais aqui em Rio Claro, né? Meu colega aqui, o Giovanni, que trabalha, ele tem uma startup, inclusive, né? Ele não, né? Os alunos dele têm uma startup que atua nessa área de tintas condutivas, e eu tenho particularmente interesse pelo fato da gente ter uma unidade de Fab Lab aqui no meu grupo, né? Mas, principalmente aqui na parte de sensores, né, impressos ou flexíveis, que movimenta agora, né, uma grande, né, fatia aí de mercado, né, embora a maior parte deles sejam aqui nesses testes de glicose, né, teste de glicose aí é o carro-chefe, né, é uma tecnologia que já é conhecida aí desde a década de 60, se não me engano, né, por ali, mas ela tem crescido cada vez mais, né, e hoje em dia tem até algumas tags, né, que tem um pouquinho a ver com o que eu vou falar hoje, que fazem, né, a leitura da glicose. Bom, então temos várias vantagens aí da eletrônica impressa, né, no dia, na vida diária. Eu vou focar um pouquinho aqui, né, na parte de embalagens inteligentes hoje, né, porque a gente pode fazer, né, etiquetas, né, com sensores inteligentes ou soluções aí anti-falsificação, mas também, né, muitas coisas que estão associadas aí, né, à internet das coisas ou tecnologias sem fio, né. Então, como eu falei, né, tem vários materiais que a gente pode estar utilizando, né, para fazer eletrônica impressa, né? A gente tem desde os polímeros aí conjugados, né, que são transportadores de cargas aí eletrônicas, né? Mas também temos outros materiais, né, os materiais aí de carbono, que hoje em dia estão aí bastante visíveis, né, principalmente o grafeno, né, hoje em dia, né, se você põe lá no Web of Science, muita gente vai estar fazendo citações aí de grafeno, mas também nanotubos de carbono, né, ou outras estruturas 2D, né, como o nitreto de boro, os Ensines aqui, né, que são outras estruturas com compostos metalorgânicos, né, e também, né, condutores iônicos, né, particularmente a gente também tem trabalhado com muitos condutores iônicos, tanto, né, em que você tem os íons na rede, né, difundidos numa rede, né, ou você ter, né, um hidrogel aí híbrido, em que você tem condução híbrida tanto orgânica, tanto eletrônica quanto iônica, né? E também aí, como eu falei, né, os óxidos metálicos semicondutores, principalmente óxido de zinco e índio, né, que a gente pode usar tanto na forma de filmes, né, ou na forma de nanofibras, tá certo?
Aí agora entrando mesmo nessa parte que eu falei, né, das tecnologias, né, sem fio, né, as aplicações, né, hoje em dia, cada vez mais a gente tem utilizado, né, tecnologias aí sem fio, né. Hoje em dia, eu falo assim, é impensável, né, que a gente teria uma coisa como a gente via, sei lá, 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, se a gente pensasse que a gente ia chegar na casa de alguém, ia pedir uma senha para conectar com o seu celular, né, na internet, né? É uma coisa assim que era impensável, né? Então, quando eu entrei na faculdade, não havia internet do jeito que a gente conhece, né? Então, foi no último ano de faculdade que eu fui, que começou-se a ter internet, né? Tinha um único computador no laboratório que estava ligado à internet. Era a internet cabeada, era uma página, páginas bem simples, então a gente tinha uma quantidade de informações que a gente transmitia, era muito baixa, né? Eu imaginava que hoje em dia o cara está ali, ele quer ter um celular que está conectado na Netflix, fazendo streaming de alta resolução, e o cara está reclamando, né? Então, assim, são coisas aí que, na realidade, eu falo, se a gente pensa, se a gente pega aí, né, 30 anos atrás, aí, que eu já era adulto, né, 30 anos atrás, se a gente olhasse para as tecnologias atuais, falou, poxa, isso aí era tecnologia alienígena ali atrás, você está entendendo? É uma coisa que era justamente impensável, né? Então a gente olha hoje, né, a gente tem um equipamento, né, no bolso, como um celular, que se conecta wireless, né, tem informações na nuvem, né? A gente nem pensava que a gente ia pegar e depender tanto de informação, né, guardada ali na nuvem, né, como hoje em dia, né, e tudo mais, né, a gente tem cada vez mais uma dependência, né, de processos, né, e coisas que estão aí na internet. Todo mundo agora, hoje em dia, quer ter a casa totalmente, né, informatizada, né, você quer ter o ar-condicionado da tua casa conectado no teu celular, você vai ali, você liga ele, você está em outro cômodo, você liga o ar, controla a temperatura e tudo mais. Mas uma das linhas aí que a gente fala, né, de tecnologia sem fio, ela tem a ver com a identificação, né, por radiofrequência, né? Então, se a gente pegar uma antena, uma etiqueta, né, por radiofrequência, né, isso aqui é uma ideia de um conceito, né, que você tem uma antena, né, aqui que ela é impressa, né, geralmente ela é impressa, né, a gente tem interconexões também, pode ser impressas, e a gente tem um circuito integrado. Esse circuito integrado, geralmente, ainda é um circuito integrado convencional, feito, né, com eletrônica aí convencional, né, um chip aí de silício aí, né. Logicamente que a tendência é que a gente comece a substituir isso aí por outros tipos de dispositivo, que é uma das coisas que a gente faz aqui, que é, por exemplo, a gente faz transistores, né, de materiais avançados. Logicamente, para a gente fazer um transistor é uma coisa, né, para a gente fazer um circuito lógico é uma outra coisa que é bem mais complexa, depois para fazer um circuito integrado é muito mais difícil, né? Então a gente ainda está caminhando para se ter, né, um circuito integrado que seja impresso, né? Existem algumas iniciativas que o pessoal faz, mas ainda hoje em dia isso é um desafio. Então, hoje em dia a gente ainda usa esse circuito integrado que são comerciais. E aí a gente pode ter sensores que podem ser impressos ou não. A gente pode ter ou não uma bateria, né, que seria fina, geralmente é uma bateria comercial, ou em vez de ter uma bateria fina, a gente ter uma célula solar para suprir a energia do teu circuito, né? As etiquetas que a gente vai estar mostrando hoje, elas dispensam, né, a fonte de energia aqui, que seria por uma célula fotovoltaica ou uma bateria fina. Mas existem algumas soluções que a gente está aí estudando e buscando que podem, né, eventualmente, lá no futuro, precisar realmente ter esse tipo de coisa, ou uma célula fotovoltaica ou uma bateria fina. Então, se a gente for dar uma olhada, hoje em dia todo mundo está acostumado, né,
com essas tagzinhas aqui, né? Essa tagzinha aqui, essas aqui de chaveiro, né? Ela tá aí, é bem comum a gente ter aí para portão, para dispositivo de acesso, né? Ela utiliza o que a gente chama de uma tecnologia que é NFC, né? Que é Near Field Connection, né? E ela tem um alcance muito pequeno, e é uma tecnologia que não precisa de bateria. Algumas delas, se alguém aí já abriu, né? Muitas delas são uma bobininha, né? Com fio, né? Que está acoplado a um capacitor, né, em um chipzinho, né? Essas daí são as de 125 kHz, né? Tem uma largura de banda aí muito baixa, capacidade de transmissão de dados muito pequena, né? Interferência, mas a interferência não é tão alta, né? Algumas delas já são uma tecnologia impressa, né? Que aí é NFC, que a gente vai aí para o que a gente chama de HF, né, que está em 13,56 MHz, né, essa banda aí SMB, e ela é a mesma banda utilizada aí para os pagamentos celular, né? Hoje em dia todo mundo paga quase que tudo, né, via celular, e é exatamente o mesmo protocolo, né, utilizado em muitas dessas tags, né, que são essas tagzinhas aqui. Se você for lá no Mercado Livre, você vai conseguir comprar algumas tags dessa aqui, que são autocolantes, inclusive, muitas delas já vêm o chip, e você vai conseguir comprar por menos de R$1 aí, às vezes, né, se você comprar em bulk, né? Mas ela tem algumas características, né? Uma delas é ser passiva, ou seja, ela não precisa, né, de uma bateria, né? Então, quando a gente fala que a gente tem uma tag passiva, é justamente essa. Mas de onde que ela pega a energia para alimentar o chip? Da própria onda eletromagnética, né? Emitida, por exemplo, pelo celular ou pelo leitor, né? Então, quando você tem lá o leitor vai emitir uma radiofrequência. Essa radiofrequência, você tem aqui uma antena, né? É uma antena de indução, né? Você vai induzir um campo elétrico ali, né? Devido ao campo magnético variante da radiofrequência, e com isso, né? Eu fiquei impressionado a primeira vez que eu coloquei no meu osciloscópio e vi que você consegue aí induzir, né? Alguns volts, né? Chegava ali em torno de 7, 8 volts, né? De diferença potencial induzida, né? E isso é suficiente para alimentar o chip, fazer todo o protocolo de comunicação. O chip ele é alimentado, ele começa o protocolo de comunicação, faz o handshake com o leitor e manda a informação que está ali gravada, né? Então, isso aí é muito legal, porque ele faz aí, né, e nessa frequência aí, ele consegue mandar uma quantidade de dados até razoável, né? Existem algumas outras tags, né, que são essas daqui, né? Aqui, ó, se vocês derem uma olhada onde está, todo mundo consegue ver, né, o pointer do meu mouse, né? Então, aqui tem um chipzinho minúsculo e aqui é a antena. Se vocês derem uma olhada, essa antena, ela é diferente dessa antena, né? Não é uma antena de indução, é uma antena de dipolo, né? Então, você vai pegar agora a onda eletromagnética, você vai energizar isso aqui com o campo elétrico, né? Da radiofrequência, não com campo magnético, como é esse caso aqui, mas ainda assim é suficiente, né? Para você pegar, né? E energizar aí o chip, né? E transmitir informação. Só que, ó, geralmente, essas daqui, né, essas daqui tá uma frequência que pode variar aí de 300 MHz a 3 GHz, né? Mas, geralmente, é entre 850 e 950 MHz, esse tipo de antena aqui, que é a antena lá do Sem Parar, né? O Chico aí, que é um pouco mais antigo aí que vocês, ele deve lembrar dos primeiros Sem Parar, que era um troço aqui, vinha, tinha até uma bateriazinha lá dentro, né? Esse daqui nem precisa mais de bateria hoje em dia, né? Você vê, é uma tagzinha que você cola ali no para-brisa do carro e já é satisfatório para se fazer esse tipo de medida. E vocês sabem, né? Vocês veem que você tem um range, né?
um alcance muito maior, né? O carro está ali, ele consegue ler ali em torno ali, ó, de uns 12 metros, né? Se ela for passiva, que é o caso do para-brisa do carro, ou se você colocar uma bateria, você consegue aumentar o range até uns 100 metros, né? Então, para mandar dados, né? E também, como você tem uma frequência maior, você tem uma largura de banda também maior, né? Então, você consegue também armazenar muito mais dados, passar muito mais informações. Por outro lado, você fala, então eu vou usar somente essa tecnologia. Não, porque muitas vezes, né, no caso de um pagamento com o celular do banco, né, ou com o cartão do banco ou com o celular, você não quer que o cara passe a 1 metro de você e você faça o pagamento lá para o cara, né? Você quer que realmente esteja próximo. Tanto que se você pegar ali no celular, você muitas vezes você nem aproxima no lugar certo do leitor, ele já dá erro na comunicação, né? Então, você tem que chegar bem próximo. Então, essa é uma questão de segurança. Então, o fato de você ter um alcance pequeno, nesse caso, particularmente, é interessante, né? Então, vai depender muito da aplicação. Então, não é somente, então, essa daqui, ela tem um alcance maior, então ela é melhor. Não, dependendo da aplicação, um alcance menor, ele é melhor. E tem também o grande problema é que hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Então, dificilmente você vai achar alguém que não tem um celular, consequentemente você tem um instrumento de medida. No entanto, essas tags UHF, elas não conseguem ser lidas no celular e ler em frequências tão altas, né? O leitor, eles são ainda bastante caros, né? Então, isso aí é um drawback, aí, uma desvantagem bastante grande ainda para esse tipo de tecnologia, né? E então a gente vai focar um pouquinho nessa tecnologia aqui, que é de HF aí em 13,56 Hz, né? Então, isso aqui é uma das ideias, né? Isso aí surgiu lá em 2014, um grupo do MIT publicou o primeiro trabalho, foi um PNAS, em que eles usavam uma tag dessas, né? Em que você mandava o sinal, né, da radiofrequência, energizava o chip e tinha um sinal que voltava, né? E aqui, né, entre, né, em paralelo com o chip, né, ele podia ter um filme, né, de um material avançado. Então, na realidade, isso aqui é uma antena, né? Essa antena, no fundo, é um indutor, né? Essa volta toda aqui é um indutor. Tem um capacitorzinho, o capacitor ele é feito no próprio substrato, né? Esse é um substrato flexível. Então, esse capacitor com esse indutor, você tem, né, um ressonador. Então, ele tem uma frequência de ressonância. A frequência de ressonância ela é acertada, né, para estar na frequência ali de 13,56 MHz, e o chip que está aqui, né, ele, no fundo, ele pode ser simulado como sendo um resistor a hora que ele está sendo energizado, porque ele vai consumir energia, né? E aí o que acontece é o seguinte, né? Se interrompia aqui o circuito, né? Essa trilha que era interrompida, e aí se depositava um filme de nanotubo de carbono, né? E esse nanotubo de carbono, ele estava funcionalizado de tal forma que você tinha uma resposta, né, a uma amina volátil. Então, quando você tem esse filme exposto a uma amina volátil, né, se aumentava, né, a resistência do material, e com isso, né, aqui ele não estava sendo lido, né, aqui ele passava a ser lido, né, porque fazia-se o contato aqui, e com a variação da condutância desse filme aqui, podia-se ter uma leitura de ligado ou desligado, simplesmente utilizando, né, um celular, né. Daí depois, a Rafaela foi lá para o MIT, né, e trabalhou com outros materiais, né. Aqui a gente, né, conseguimos fazer novas variações utilizando aí materiais que seriam, né, nanofibras, né, de sílica com óxido de zinco, né, acoplados com nanotubos de carbono. Então, esse nanotubo de carbono aqui, ele é um semicondutor tipo P, esse cara aqui é um semicondutor tipo N, né, você tem ali uma
uma junção, né, PN, né, que você tem. Então, você tem ali uma dada região de depressão, e a largura dessa região de depressão, ela depende, né, e, consequentemente, a condutividade, ela depende, né, do fato de você ter o material exposto, né, a determinados compostos, né, especialmente aminas, devido à funcionalização desses nanotubos. Então, com isso, era possível se ver uma resposta aqui, monitorando, aqui está a frequência de ressonância, né? A tag responde quando você está não está na presença de nenhum tipo de composto volátil. Expondo ao composto volátil, você muda, né, a condição aqui da região de depressão na tua junção, né, e aí com isso você tem uma diminuição na atenuação, no sinal, né, de atenuação da tag, e isso pode ser registrado, né, pelo celular, né. Então aqui é uma forma que a gente pegou, né, a gente depois, vamos pegar esse nosso chip, né, e vamos ver como que ele responde com outros filmes, né? Então, no caso, a gente colocou, por exemplo, polianilina, né, em paralelo, né, um resistor de polianilina em paralelo com o nosso chip, e começamos a variar, né, a concentração, né, tínhamos a antena, né, no ar, que seria esse sinal aqui, em água, né, um sinal um pouquinho menor e um pouquinho deslocado, mas à medida que a gente ia variando, né, a concentração de ácido clorídrico, né, a gente foi variando desde 0,1 milimolar até 10 milimolar. A polianilina, como vocês devem saber ou podem saber, né, ela é um polímero conjugado, que ela sofre um processo de protonação, ela se torna mais condutora, né, na presença de um ácido. Então, ela vai diminuindo a condutividade, aumentando a condutividade, né, ou diminuindo a resistência, e, consequentemente, a gente vê o sinal, né, aqui na frequência da tag, ela caindo. Então, se a gente usar um celular, né, o celular ele vai estar mandando o sinal e recebendo o sinal. A gente pode ver a atenuação, né, o coeficiente de atenuação, na realidade, é o quanto da radiofrequência que você está mandando para quanto que ela volta, né? Então, você tem uma atenuação aqui, por exemplo, de menos 18, né, dB, né? Menos 18 dB aí seria aí em torno de perto de 10 vezes, né, o sinal atenuado, né? E à medida que você vai pegando e aumentando aí a concentração de ácido clorídrico, a gente vai vendo a variação, né, nessa atenuação, até que chega num ponto aqui, ó, por exemplo, em 10 milimolar, a gente chega nesse ponto. Essa linha aqui, vermelha, é o limiar de leitura do celular. Então, se o celular ele está até em torno desse ponto aqui de atenuação, ele ainda está lendo. Além desse ponto, ele não está mais lendo, a tag morreu. Então, eu consigo aqui monitorar com o celular, né, qual que seria a concentração, por exemplo, de ácido clorídrico, né, ou pH ali da minha solução, né, totalmente sem fio, utilizando somente um celular, né. Então, isso é interessante, né, de ser feito. Um outro trabalho aí que o Guilherme fez, né, foi a fabricação, né, de matrizes, né, desses cartões aí de reconhecimento químico, né. Ele fez agora não somente uma única antena, né, mas ele fez 4 antenas aqui, ele fez um processo de fotolitografia, fez sobre um substrato flexível, né, e cada um das antenas, né, ela foi funcionalizada. Aqui a gente tem eletrodos aqui interdigitados, né, com espaçamento aqui, se não me engano, de 30 micrômetros de espaçamento, né? E ele funcionalizou com diferentes compostos, né? PEDOT PSS, de sulfeto de molibdênio, nanotubos de carbono e a própria polianilina, né?
E mais ainda, ele utilizou capacitores diferentes para cada uma das antenas. As antenas, os indutores aqui são idênticos, né? Mas ele usou capacitores diferentes, de tal forma que, só mudando o capacitor, ele teve agora, né, 4 sinais, né, em frequências diferentes. Então, a gente pegou aqui um em torno de 11 MHz, um aqui em torno de 14 MHz, outro em torno de 16,5 MHz e outro em torno de 19 MHz. Então, agora a gente tem uma matriz e cada um dos sensores ele está respondendo, né, com uma frequência diferente, né? E aí o que a gente viu foi o seguinte, né? Cada sensor aí estava associado a um capacitor diferente, os indutores eram praticamente os mesmos, né? As frequências de ressonância eram diferentes, não era 19, era em torno de 20, né? E associados a materiais diferentes, né? E aí a gente monitorou como que era a resposta de cada um, né, das antenas, né, olhando em frequências diferentes, em função, né, da resistência do filme, né, do eletrodo modificado, né, que estava acoplado a essa antena, né? E aí a gente vê que, à medida que a gente tem resistências bem baixas, né, a gente tem uma atenuação alta, e à medida que a gente vai aumentando a resistência, a gente consegue pegar e ter, né, resposta de atenuação. Eu lembro que era em torno de 5 dB, né, o corte do celular. Então, em princípio, a gente teria aqui todo mundo respondendo desse lado para esses valores de resistência, a partir aí, sei lá, de 1 kHz, ou entre 1 e 10 kHz, né? E todo mundo deixando de responder para valores de resistências inferiores, né? Aí aqui há os mesmos dados, mas agora colocando, né, a informação aqui normalizada, né? Então a gente vê aqui que cada frequência, né, tem um limiar um pouquinho diferente, né, de atenuação em função aqui da resistência, mas a gente consegue ver aqui, ó, entre 1 kHz, né, e 100 kHz, toda a faixa dinâmica de resposta, né, praticamente toda a faixa dinâmica de resposta dos sensores vai estar sendo atendida ali, né? A gente expôs essas antenas aí, né, essas 4 antenas aí, e pudemos fazer a leitura de uma única vez, né? A amônia, por exemplo, então a gente vê uma resposta diferenciada, né, para cada frequência, né, de acordo com a quantidade, né? Esse aqui é o controle, ou seja, é somente o ar seco passando ali pelos meus sensores, né? E à medida que eu vou variando, né, a concentração de amônia, por exemplo, desde 20 ppm até 200 ppm, a gente vê uma mudança no padrão. Essa mudança no padrão ela é um pouquinho complicada, embora a gente veja, né? Mas para a gente pegar e analisar, na próxima transparência vai ficar tranquilo, né, de ver. A gente também aqui expôs, né, as mesmas concentrações, mas diferentes analitos, né, amônia, etanol, acetona, né, e tolueno, né. Então, a gente também vê padrões diferentes. Esses padrões, eles podem ser colocados num gráfico de componentes principais, né. Então, aqui, por exemplo, para a exposição em amônia, a gente vê, né, o controle, né, a concentração em 20 ppm, 50 ppm, 100 ppm e 200 ppm. A gente vê aqui uma tendência, né? Cada ponto aqui foi tirado em triplicata, né? Então, foi reproduzido aí 3 vezes cada uma das medidas e a gente vê que todo mundo se aglomera, né? As medidas idênticas se aglomeram, né, em clusters e a gente vê uma certa tendência indo aqui para a esquerda, na componente principal, na primeira componente principal, né, em função aí da concentração de amônia. Também, né, aí, usando agora a mesma concentração, a gente viu que cada grupo, né, aí ele foi exposto tanto a amônia, tolueno, acetona e etanol também, eles ficaram clusterizados em determinados pontos, em determinadas regiões, né? Então, a gente vê que com isso, essa matriz aí, ela consegue, né, de certa forma, diferenciar tanto um composto químico também, quanto para o mesmo composto
né, a sua concentração. Um outro trabalho também que a Rafa fez, né, na verdade foi aquele que eu mostrei as nanofibras de óxido de zinco, né, mas foi bem interessante, né, foi até relativamente bem citado, né, que ela utilizou para detectar, né, aminas, né, biogênicas, né, então quando a gente tem um processo aí de putrefação, né, de carne, por exemplo, ela usou no caso, tanto frango, quanto peixe, quanto carne bovina, né, que ela conseguiu ver aí a resposta, né, da emissão dessas aminas biogênicas, como cadaverina e putrefacina, né, são aminas biogênicas que são voláteis, né, e a gente conseguiu aí fazer um estudo tanto da emissão dessas aminas, né, mas também fazendo um estudo aí com um material. Então, a ideia é você faz uma etiqueta dessas, cola lá na embalagem da carne, né, e fica vendo, né, se a tua resposta, né, do teu ganho ali, ele está variando. E você vê aqui, ó, nesse caso aqui, ó, do frango, é bem apropriado, porque o corte, né, da radiofrequência ela vai estar por aqui. Então, do frango aqui, ó, depois de 60 horas, né, você já com o celular você podia detectar, né, se o frango estava pelo menos emitindo, né, a quantidade ali de aminas ali biogênicas ali, e de tal forma que isso seria uma forma, né, de dar uma resposta, né, dizendo que o material está estragado, né, o alimento está estragado. Um outro aqui também trabalho, que a Rafa também fez, né, foi utilizando agora tanto nanotubos de carbono, mas usando sulfeto de molibdênio e óxido de zinco, né, ela usou, na realidade aqui foi camarão, né, o laboratório ficou bastante fedido aqui depois desses experimentos, né, aqui também a gente fez antenas, no caso aí a gente não, nesse trabalho não usamos antenas comerciais, a gente fez toda a parte das antenas e nem utilizamos o chip, né, e vimos aí que também a gente podia, né, ter uma variação muito grande da impedância, né, do material quando exposto ou não, né, ao camarão, né, e também uma resposta aí bastante grande na radiofrequência, de tal forma que a gente poderia também utilizar o celular para estar vendo, né, se o alimento ele continuava sendo próprio ou não para o consumo, tá certo? Então, é uma utilização aí, né? Então, a gente pode aí, né, para concluir, né, fazer essas etiquetas aí leves, elas são baratas, são fáceis de produzir, né, para detectar tanto compostos químicos, né, ou crescimentos patógenos. Pode ser aminas biogênicas, né, que acontece lá pelo fato de você ter uma bactéria que está degradando, por exemplo, um determinado alimento, como carne, principalmente carne, né, né, peixe, ou frango, como foi o caso, né, ou fungos, né, que a gente pode usar e podemos aí utilizar, né, um recurso de NFC de um celular para fazer essa detecção, né. A gente pode fazer o ajuste da condutância dos materiais semicondutores, né, nos eletrodos interdigitados, que são acoplados, né, isso aí permite, né, uma padronização das etiquetas de tal forma que você vai regulando a tua condutância ali conforme a tua aplicação para que você tenha, né, uma frequência de corte ali apropriada para aquele determinada utilização, né. E sem contar que existe aí uma gama, né, muito grande, né, de possibilidades aí que ainda podem ser exploradas, né, a gente está ainda começando. O upscaling de produção ainda precisa ser desenvolvido, né, a gente está em uma fase aí bastante ainda de prova de conceito, né, e também muitos estudos aí para avaliar o envelhecimento do dispositivo em operação e também o tempo de prateleira, né. Na realidade, o tempo de prateleira, para mim, é um gargalo, né, que, na realidade, eu nem gostaria de atacar, né, isso aí, se alguém quiser depois comercializar esse tipo de tecnologia, ele que pega esse problema para ele, porque tempo de prateleira é uma coisa aí bastante complicada, né,
mas a gente ainda pode fazer alguns estudos prévios, pelo menos para ter aí uma projeção, né, desse tempo de operação, né, o envelhecimento tanto na operação quanto tempo de prateleira. Mas a ideia, muitas vezes, durante a operação não tem tanto problema, porque a ideia é você fazer a parte dos eletrodos, ela pode ser acoplada ou não ao sistema de leitura, por exemplo, a antena. A antena pode estar ali, se você tiver um processo de fabricação da antena barato, a antena pode ser descartada junto. Mas você pode ter somente os eletrodos interditados sendo descartáveis, né? Então, isso é uma coisa que ainda, mesmo, é uma questão mais de mercado, né? Como que você vai avaliar isso aí? A gente tem alguns desafios aí na frente, né? O projeto que está em andamento aí, eu quero ver se eu consigo mais financiamento da FAPESP num intervalo de tempo curto, né? Que é o desenvolvimento de etiquetas, né? Integrando aí um front-end de baixo custo, né? E simples, né? E que possa ser utilizado aí, né, por usuários aí pouco especializados, mas um back-end, né? Envolvendo eletrônica flexível, híbrida, né? E envolvendo circuitos integrados, né, e microcontroladores com eletrodos, né, de materiais avançados. Um pouco já é isso que a gente está fazendo, mas eu quero, na realidade, ir no sentido de desenvolver etiquetas, né, que embora tenha microcontroladores e circuitos integrados, né, ainda, né, tem um baixo consumo energético. Isso é um desafio bastante grande, né, porque você fala, não, dá para... O pessoal fala, dá para botar um Arduino. Putz, cara, mesmo o Arduino, se você puser só o microcontrolador, né, e puser no modo de baixa energia, ele vai consumir muita energia. Não é satisfatório, né? Então, a gente tem que ver outras formas para ter um baixo consumo energético, ou botar uma célula fotovoltaica, né, tentar achar formas de realmente diminuir esse consumo energético. Então, na verdade, microcontrolador é sempre uma coisa meio complicada. O ideal é um chip que você ativa ele por um intervalo de tempo muito curto, ele executa uma quantidade de operações muito simples, mas que te dá a informação necessária. E ele já desliga, né? Isso daí parece que é simples, mas não é simples, né? E isso aqui fica naquela zona cinza, né? Que os físicos e os químicos falam, isso é coisa de engenheiro, né? E os engenheiros falam, isso aí é coisa de físico e químico, né? E ninguém, né? É o famoso deixa que eu deixo, né? Ninguém faz nada, né? Então, essa é uma zona cinza ali que eu gosto de atacar, é um desafio, né? E eu acho que é interessante, alguém precisa fazer. Né? Além do baixo consumo energético, né, é importante a gente ter uma ampla faixa dinâmica de resposta e uma possibilidade maior de transmissão de dados. Né? O que eu falo é o seguinte, embora a tag, do jeito que a gente está desenvolvendo, ela dê uma resposta aí, bastante interessante, ela ainda é binária. Né? Então, mesmo que eu consiga escrever uma palavra de 8 bits, como foi o caso lá de 4 bits, na realidade, de 4 bits, como foi lá o caso da matriz de sensores do Guilherme, né, ainda assim, isso é muito pouco. Então, o ideal é que eu consiga ter uma resposta, uma leitura de um sinal analógico, aí eu posso jogar isso para 8 bits, e aí eu consigo ter uma faixa dinâmica de variação da resposta muito maior. Então, consigo ver os diferentes estágios, né, de evolução, né, por exemplo, do crescimento de uma bactéria ou o crescimento de um fungo ali no meu eletrodo, sem ser simplesmente, morreu de vez, né? Eu quero ver e acompanhando o sinal analógico ao longo do tempo. E sempre, né, tentar fazer essa leitura, né, mais próxima, né, do tempo real possível, tá certo? Então, eu queria somente uma frase motivacional, né, que eu acho do Neil deGrasse Tyson aí, que ele fala, né, muitas vezes a gente é muito questionado, né, na academia, por que a gente fica fazendo ciência, principalmente num país como o Brasil, né, em que o pessoal fala, poxa, mas a gente tem outros problemas para resolver e tudo mais, e vocês ficam estudando coisas aí na fronteira do conhecimento. Eu que trabalho com coisa um pouco mais aplicada, eu vejo que é muito importante o pessoal fazer coisa muito fundamental, né?
E acho que tem espaço para todo mundo, e uma das coisas é justamente isso, né? Que a gente passou por eleições aí, foi um show de horrores, né? As eleições aí municipais é sempre um show de horrores, as eleições aí no Brasil, né? E o que acontece é justamente isso, né? A partir do momento que a gente não escolhe, né, líderes, né, que são esclarecidos, né, que não conhecem o valor da educação, o valor da exploração e descoberta científica, né, a gente não está vivendo uma democracia de verdade, né? A gente está sendo, na realidade, sempre explorado, né, pelo poder econômico, né, de determinados grupos pequenos, né? Então, esses grupos pequenos é que decidem tudo por nós, né? E a gente fica aqui, né, sempre patinando, né? Porque é aquela coisa, né? Sem descoberta, sem conhecimento científico, né? Ele fala que, né, a gente estaria vivendo nas cavernas, porque quem está na caverna falou, ó, você não pode explorar fora da caverna, né? Primeiro você resolve os problemas dentro da caverna. É a antiga a filosofia, né? Vamos crescer o bolo para depois dividir o bolo, né? Isso é mentira, né? Isso é balela. Você tem que estar sempre dividindo o bolo, sim, né? Não vai fazer crescer o bolo, não. Pode ser o bolo pequeno, você tem que dividir o bolo pequeno, né? Então, acho que muitas dessas coisas, muitos desses questionamentos que a gente tem, né? O pessoal fala, olha, não deve investir somente nisso aqui, o resto aí é sexo dos anjos. Não, não é verdade. A gente tem que estar sempre dividindo investimentos em todas as áreas de conhecimento possíveis, né? Porque se a gente pega e fala, olha, a gente só vai focar numa única coisa, somente em projeto com empresa, não pode ser assim, né? Ou vai ser somente ciência básica, não é assim, você tem que estar dividindo em todas as áreas igualmente, né? Então, acho que é justamente isso, uma mensagem aí bastante interessante aí de um cara que tem um pensamento aí bem peculiar, que é o Tyson. Tá certo? Eu queria terminar aí agradecendo aí, né, a todos os nossos colaboradores, né, em especial aí o GCE aqui, a Unicamp, né, o centro da Unicamp fica em Paulínia, a Totec, que é a nossa startup aqui, que é liderada por esses 3 caras aqui, são os 3 sócios aqui dessa startup, né, a Derlene, que é a moça dos fundos, né, o Daniel Corrêa, que é nosso hub ali em São Carlos, na Embrapa, né? A CNPq, a FAPESP, aí sempre ajudando a gente, a CAPES também, né? E o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, né? Que é o INCT, do qual a gente faz parte. E também queria agradecer aí vocês aí pela atenção, aí, desculpa aí pelo tempo extremo, aí foi muito tempo aí de seminário aí, mas agradeço aí vocês. Obrigado, pessoal.